Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje, na nossa série Culturas, nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar. Vamos falar desde as informações básicas iniciais, plantio, calagem, gessagem, adubação, irrigação e outras informações muito importantes para essa cultura. Bora lá então! Vamos lá então, vamos falar sobre a cultura da cana-de-açúcar, vamos entender alguns pontos importantes desde o plantio até chegar lá na colheita, tá? Alguns pontos importantes como adubação, como irrigação, tudo isso nós vamos estar falando a partir de agora. Primeiro ponto importante, vamos falar um pouquinho aqui, um breve resumo sobre a cana. A cana-de-açúcar, né, além de ela produzir a própria açúcar, o álcool, o aguardente, né, a cachaça, ela vai gerar aí os subprodutos bagaço. Né, vinhaça, torta de filtro, de grande importância aí socioeconômica na geração de energia, produção de ração animal, produtos aglomerados, fertilizantes, entre outros. A cana também pode ser utilizada aí como volumoso na pecuária leiteira, né, na alimentação, tanto leiteira quanto de corte, como tanto in natura, né, como forma aí de ensilagem, também pode estar sendo utilizada. Então, a gente percebe que a cana-de-açúcar ela pode ser utilizada em diversos pontos importantes aqui na nossa produção. Bom, a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene. Por que semi-perene? Porque depois do plantio, ela vai ser cortada várias vezes antes de ser replantada. É por isso que a gente considera ela semi-perene. O seu ciclo produtivo é em média de 6 anos, né, com 5 cortes aproximadamente. Nós temos a cana de 12 e de 18 meses. Um breve resumo aqui. A cana de 12 meses, ela é uma cana plantada pouco tempo após a última colheita e ela será colhida aí no ano seguinte. Se você utilizar a cana de 12 meses, a terra ela vai sempre ser cultivada com cana, mas a produtividade ela é mais baixa. Por isso que ela só é adotada em cerca de 20% dos casos. Aí nós temos a cana de 18 meses. A cana de 18 meses, após a última colheita do canavial, a terra ela vai ficar vários meses descansando ou vai receber alguma cultura de rotação, como amendoim, soja, girassol, ou algum vegetal que ajude a nitrogenar o solo. Nesse caso aí, a produtividade do primeiro corte ela é muito mais alta comparado com os demais. Mas vai haver aí um espaço de cerca de 2 anos entre o último corte do ciclo anterior e o primeiro corte do novo ciclo. Bom, o plantio da cana é uma operação muito importante, né? A sua eficiência aí vai determinar o número de soqueiras que vai ser colhida. A cana ela é cortada em seções de aproximadamente 30 centímetros de comprimento, normalmente aí com 3 a 4 gemas. Tá? A calagem para a cultura da cana. A gente sempre orienta a fazer para a cana-de-açúcar a elevação de saturação por bases. Ou seja, para a cana-de-açúcar, a saturação por base, independente do fim que você quer ir a cana-de-açúcar, a gente quer uma saturação por base de 60%. 60% é a saturação por base ideal. Então, se está abaixo de 60%, 40%, 30%, você precisa estar fazendo a calagem. A gente orienta também que se utilize aí pelo menos 1 tonelada de calcário dolomítico, né? A gente usa essa expressão dolomítico, né? Mas que a gente não está utilizando mais essa nomenclatura, mas só que a gente saiba que o calcário tem acima de 12% de magnésio. Se o teor de magnésio trocável lá na análise de solo for inferior a 5 milimols por decímetro cúbico ou 0,5 centimols, dependendo da região que você está agora. Então assim, saturação por bases 60%, e é importante que o meu magnésio na análise de solo esteja aí acima de 5 milimols. Se não estiver, na hora de fazer a calagem, o ideal é que a gente eleve aí esse nível de magnésio para cima de 5 milimols. Tá? E nesse caso, utilizar aí calcário com uma boa porcentagem de magnésio. A gessagem, ela é importante na cana-de-açúcar, mas para poder fazer gessagem você precisa fazer primeiro uma análise de solo, uma amostra de solo de 20 a 40 centímetros, tá? Não serve a análise de solo de 0 a 20, então se você tirou lá a análise de solo de 0 a 20 e enviou para o laboratório, ela vai servir para fazer a calagem, para fazer a adubação. Mas para a gessagem é muito importante que a amostragem seja de 20 a 40 centímetros. Beleza, pegou a amostra de solo, e agora? Análise de solo. O que eu faço? Você vai verificar o nível de cálcio, tá? Se o nível de cálcio estiver abaixo de 4 milimols por decímetro cúbico ou 0,4 centimols por decímetro cúbico e a saturação por bases
Desculpa, e a saturação por alumínio, que nós chamamos de M%, estiver acima de 40%. Então você vai pegar lá na sua análise de solo de 20 a 40 centímetros, primeira coisa, verifica o M%, M minúsculo por cento. Se ele estiver acima de 40%, quer dizer que você precisa fazer gessagem. O que que significa? Significa que eu vou estar com alto teor de alumínio nas camadas inferiores. Isso vai ser prejudicial para a cana. Então eu preciso fazer gessagem. Ou se o cálcio aí abaixo de entre 20 a 40 centímetros estiver abaixo de 4 milimols ou 0,4 centimols. Nesse caso, a gente faz gessagem. Bom, aí o método que você vai utilizar vai depender da sua região, de como que você faz. No geral, a gente recomenda que faça pela porcentagem de argila, mas isso aí é um assunto para depois. Nós temos outros vídeos aqui que nós explicamos como fazer isso, ok? Nossa adubação. A adubação nós vamos dividir em dois tipos. A primeira é a adubação da cana-planta, não soca, cana-planta. Como que eu vou fazer ela? O nitrogênio, eu vou aplicar 30 kg por hectare de nitrogênio no plantio, tá? 30 kg já no plantio e 30 kg por hectare 60 dias após o plantio. Tudo bem? Então, primeira questão, adubação nitrogenada, 30 kg por hectare no plantio e 30 kg por hectare 60 dias após o plantio. O fósforo, nós vamos aplicar ele todo no plantio, no fundo do sulco. Então, quando abrir o sulco, eu vou colocar o fósforo lá dentro. E aí eu vou colocar de 40 a 180 kg por hectare. Mas por 40 ou 180, a diferença é grande. Depende de como estiver a sua análise de solo. Se você está com fósforo muito alto na sua análise de solo, então você pode utilizar 40, 50 kg. Ah, mas está muito baixo, utilize 180. E aí você faz uma média aí, né? Esse intervalo de 40 a 180 vai depender da sua análise de solo. Nós já explicamos isso aqui também. O potássio, também nós vamos fazer da mesma forma, de acordo com a análise de solo, de 40 a 200 kg por hectare de potássio. Mas isso vai depender da sua análise de solo. Mas aqui uma questão importante. O potássio não é só pela análise de solo, vai depender também da produtividade que eu quero. Mas vamos falar um pouco mais disso depois. Tranquilo? Mas vamos lá. Se você der 100 kg por hectare, até 100 kg por hectare, você pode estar utilizando aí tudo no plantio. Acima de 100 kg por hectare, o que você faz? Coloca uma porcentagem no plantio e o restante você vai colocar em cobertura lá junto com o nitrogênio, ou seja, 60 dias depois do plantio, tá? Ou se você for fazer a primeira aplicação em abril, enfim, depende da região que você está, mas o importante é que você entenda como fazer essa divisão. Se deu acima de 100 kg por hectare, você vai dividir uma parte dela, vai colocar no plantio e a outra parte você vai colocar junto com o nitrogênio quando você for fazer a adubação nitrogenada. A gente recomenda também que aplique 5 kg por hectare de zinco e 4 kg por hectare de cobre no suco de plantio, ou seja, na hora de fazer o plantio você já coloca, se na sua análise de solo o zinco e o cobre estiverem baixo. Então assim você tem que estar fazendo, você deve estar colocando esses dois micronutrientes, isso é importante. Bom, e se for cana-soca, como que eu faço? A gente vai aplicar de 60 a 150 kg por hectare de nitrogênio, de acordo com a produtividade esperada. Tá? Ou seja, se você quer produzir 100 toneladas por hectare, a gente vai ter que utilizar quase o máximo de nitrogênio, ou seja, 100, 150 kg por hectare de nitrogênio. Ah, mas a minha produtividade esperada ela é menor, 60, 70 kg, então eu posso utilizar uma quantidade menor de nitrogênio. De 0 a 30 kg por hectare de fósforo, tá? De 30 a 150 kg por hectare de potássio, de acordo com a análise de solo e a produtividade também. Tá? Para as áreas com palhada, né, ou seja, a gente vai ter que descontar de 30 a 50 kg por hectare de potássio por conta da palhada que você deixou no campo. Então você tem que diminuir. Perceba que a nossa adubação da cana-soca ela é bem menor. Tá? A gente coloca uma quantidade. Necessidade hídrica, para a gente poder fechar agora essa primeira parte. Então olha só. Existe uma relação linear entre a produtividade da cana-de-açúcar e a disponibilidade hídrica, ou seja, de acordo com a produtividade, a quantidade de água que ela precisa. Você vai entender melhor, para cada tonelada de cana produzida, a cultura ela vai demandar em torno aí de 10 milímetros de água. Então, se eu quero produzir para a produção de 2 toneladas, 20 milímetros, 3 toneladas, 30 milímetros. Esse ponto é muito importante. Então, a cana ela vai transpirar grande quantidade de água, né? O pico de desenvolvimento do dossel, essa quantidade aí é em torno aí de 5 a 6 milímetros de água
por dia, uma quantidade muito grande. Então, no total, a gente vai estar precisando aí de aproximadamente 1.500 a 2.500 milímetros de água disponível por ano. Então, um pico de exigência aí durante o perfilhamento e a fase máxima de crescimento. Para que você entenda, para a gente poder finalizar isso daqui, 1 milímetro significa 1 litro por metro quadrado. Então, em 1 hectare, 1 milímetro significa 10 mil litros por hectare. E assim a gente fecha essas condições para a cultura da cana-de-açúcar. Espero que você tenha gostado e se você tem aí alguma cultura que você quer que a gente faça esse apanhado geral na nossa série Culturas, como a gente acabou de fazer da cana-de-açúcar agora, basta colocar aqui embaixo que a gente vai estar colocando no cronograma, beleza? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.